Pela primeira vez, como meu nome começa com A, né? Como sou Ana Aline, geralmente sou uma das primeiras. Então, eu sempre achei que era difícil iniciar um processo. Mas depois do dia de hoje, eu tô achando que mais difícil do que iniciar um processo, né? De fala e enunciação é terminar. Porque eu tô aqui em uma conversa, um diálogo ainda, com a fala da Nívia, com o Gustavo, com a Rafa, com o Yuri, com a Marcela. Então, eu acho que eu tinha preparado um material para uma coisa, e aí esses diálogos e ouvir a todas, né, que tipo, passaram por aqui, poder ver os trabalhos, pensar também como é que esses trabalhos estão sendo articulados, essa multiplicidade de vozes, né, e, enfim. E estou dizendo que estou bem nervosa, assim, com essa possibilidade de estar falando agora, após todas essas enunciações, assim, querendo conversar com todo mundo. Mas agradecer, assim, dizer que estou bem feliz, assim, agradecer muito o convite e a possibilidade de estar aqui no Carcará Fotoconferência. Eu acho que na vida, durante esse período todo, imaginando, fotografando, deve ser o segundo evento de fotografia, então, assim, algumas pessoas sabem que eu tenho uma relação um pouco arisca, né, com os ambientes e com os processos de discussão fotográficos, assim, mas estou contente de estar aqui e de estar podendo também falar sobre isso, e é muito bom, assim, encontrar essa potência, né, do que está sendo realizado, do evento e de tudo isso. Eu acho que muito aproximada com o canto da Marcela, e como eu estou me sentindo um pouco tensa por estar falando meio que no final, né? Porque acho que agora tem só uma programação musical, se eu não me engano, com o Matheus. Não sei se ainda alguém vai apresentar ou falar. E aí eu acho que eu vou cantar um pouquinho também para ver se eu fico mais tranquila, assim. E eu, de fato, vou para o lugar que eu preparei para fazer essa fala, né? Porque eu acho que isso também é uma forma de poder pensar e situar esse lugar. Diz o do a quem sou eu, pra onde vou, de onde vim. Diz o do a sou de quem, sou do chão, sou do ar. Quem me fez voar tantos céus, navegar tanto assim? De se foi Olorum, ou se foi Olofim, se foi Olodumaré, ou todos três em um. O Duduá é uma música de Moacir Santos e fala sobre represar a emoção, né? Sobre se é um mal ou se é um bem, represar a emoção. E eu acho que eu me situo nesse lugar, que o fazer ele perpassa e ele é atravessado por também muitas sensações, né? E muitas possibilidades. Para quem não me conhece, eu sou Ana Aline Furtado, eu sou uma sertaneja cearense, nascida em Crateús, e acredito que só por uma questão de contexto, mas fui nascida e criada em Independência, que é um município, que é uma zona de fronteira, né, um município do Piauí, que foi trocado, é um pedaço de sertão que foi trocado por uma faixa de mar, então é uma zona de fronteira, é onde minha família vive até hoje. E o tema que eu propus para essa fala e para essa conversa foi imagiar pela terra. Imagiar pela terra porque hoje eu compreendo olhando para o que eu estou produzindo todo esse tempo, eu compreendo que eu não estou produzindo imagens,
ou que não são só as imagens que me levam a essa construção ou para esse caminho. Mas o que eu tenho construído são lutas, são alianças, são resistências, são possibilidades. Então, ter essa compreensão de que o que eu tenho produzido e de com quem eu tenho decidido me aliar está diretamente ligada ao meu trabalho e ao que eu tenho feito. Então, assim, nenhuma pessoa produz nada sozinha, não existe essa pessoa que faz uma produção sozinha. Por mais que tenha uma dimensão ali de uma individuação e de um trabalho que se realiza numa autoria. Mas, assim, todos os meus trabalhos, tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi, não só pela fotografia ou pela construção dessas narrativas visuais, pela imagem, são processos coletivos, são processos de escuta, são processos de ensinamento e de aprendizados. E aí eu fico pensando sobre esses dias, né, onde eu acho que nesse mês, assim, tenho pensado mais, ou com mais consciência, ou com mais afinco, com mais detalhe, não sei qual a expressão dizer, sobre o meu trabalho, sobre essas imagens que eu tenho realizado ao longo dos anos e dos tempos. E aí eu percebo que eu preciso dizer de onde eu falo. E aí eu digo de onde eu falo, e eu digo por que eu falo, e o que eu estou produzindo, exatamente porque esse lugar de fazer, sem precisar se implicar, sem precisar colocar esse corpo e dizer de onde está falando, é um lugar de poder. E esse lugar de poder não é o meu lugar, ou não é um lugar que eu tenho habitado. Então, pensar quem sou, de onde venho, o fato da minha família, né, de ser neta de assentados, de ter toda uma trajetória aí de luta pela terra também familiar, essa busca, essa retirância, né, também, essa construção dessa identidade sertaneja, de perceber os apagamentos também, algumas camadas de invisibilização que passam exatamente por essa compreensão do que é ser sertaneja, e de como isso vai sendo construído num intuito, num sentido de apagar e invisibilizar também esse processo da negritude. Então, quando eu escuto a Marcela sobre reconhecendo a Amazônia Negra, eu me conecto diretamente com essa imagiação, né, com essa possibilidade de pensar essa imagem, assim, de como, para além de pensar a imagem, construir uma imagem é poder, assim, há poder no olhar, né, Bell Hooks já falava. Então, ficar pensando como eu não tenho... e responder a essa pergunta: por que eu não tenho que falar do que eu produzo sem falar de mim? Porque eu não sou uma mulher branca. Porque falar do outro sem se situar é poder. Então, eu não sou protagonista da norma, eu não sou protagonista do belo, eu não sou protagonista do universal, eu estou localizada. E quando eu estou localizada, e quando no momento em que eu falo e a minha fala não é escutada, eu uso dessa localização para me ressituar nesse mundo, para me colocar diante dessas relações que são assimétricas, injustas e violentas. E aí eu penso que eu não tenho como falar de como eu me tornei uma fotógrafa, uma artista visual, ou o que quer que seja, que eu enuncie como um possível, como uma possibilidade, sem falar de trajetória, né? Sem contar todos esses passos e quem me trouxe até aqui. Então, assim, de formação, como o Léo falou na apresentação, eu sou advogada, então eu me formei em 2009 como advogada, e desde então, e antes disso, né, desde o processo de formação na própria universidade, foi junto aos movimentos sociais, nas lutas territoriais, na luta por dignidade humana, então, na defesa e na promoção dos direitos humanos, foi isso que me formou. E eu lembro que no segundo semestre da faculdade, eu sabia que eu não queria ficar ali. Aquele curso já não dizia muito sobre mim. Porém, eu tive que escolher e tive que tomar uma decisão que não dizia respeito a mim.
porque quando eu estava prestes a desistir do curso de Direito, quando eu entendi que não fazia sentido estar ali, porque naquele lugar seria só hostilidade e violência contra mim, e eu não sabia por que eu tinha que ficar ali, então, já que era tão violento, eu comecei a estagiar no Escritório de Direitos Humanos Frei Tito, um escritório de direitos humanos que tem na Assembleia Legislativa. E aí esse estágio, o contato com essa luta, né, das ocupações urbanas, com os movimentos urbanos, então ali nesse primeiro momento eu vi uma razão de estar ali, que era a possibilidade de usar esse saber, de usar esse conhecimento muito específico para tramar uma transformação social, por menor que ela fosse. Mas eu escolhi um lado, eu escolhi estar aliada à resistência, eu escolhi estar aliada às comunidades e às pessoas que estavam fazendo o direito à cidade acontecer, que estavam fazendo, de fato, a justiça, que estavam ali repensando todos esses territórios e todos esses comuns e todos esses possíveis, né? Então, essa escolha, essa primeira escolha, e eu nem sei se eu posso chamar de escolha, né? Tipo, porque sempre é esse lugar, né, da disputa pela terra, porque também desde a origem familiar já tem essa resistência marcada, né, nessa busca e nessa luta por um assentamento, por ter um pedacinho de terra no sertão para poder plantar, para poder construir uma casa, para poder ficar. Então, sendo de família retirante diaspórica, tem isso, já carrega essa imagem, essa memória. Então, pensar no direito como esse instrumento e ficar ali como a possibilidade de... Vocês estão me ouvindo? Tá. Oi, Aline, estamos escutando sim, tá ótimo. Ah, tranquilo. Qualquer coisa, se der problema no áudio ou alguma coisa, me avisa, tá bem? Tá bom. No Tá. caso, quando tu quiser que eu coloque as imagens, tu me avisa, certo? Pronto, acho que daqui a pouquinho já pode... Se quiser já começar a projetar, pode colocar. Tá bom. Eu já falo das imagens, assim. Então, essa formação e de como eu fui me construindo como advogada popular, né, ativista, militante de direitos humanos. Olha, apareceu aqui que tem uma imagem que ficou cortada. Não sei se é só aqui ou se tá aí. Sim, sim. No caso, eu vou mudar o PDF, espera. Ai, por favor. O PDF tá assim? Você quer que eu te reenvie ou... Aline, eu baixei 2 vezes e as duas tá com essa outra imagem cortada mesmo. Tá, então tudo bem, depois eu reenvio. Deve ter sido alguma coisa no momento de converter. Tá ok, Léo. Só foi essa? Eu acabei de abrir online, a imagem está completa. Vai dar certo. Obrigada, Léo. Então, por que eu estou falando desse processo e dessa trajetória, de como eu me tornei advogada, que escolhas como eu fiz como advogada? Porque tudo que eu sou hoje, toda a ética que eu aprendi na construção e na imaginação, eu aprendi com os movimentos sociais. Então, a escuta que eu tenho para formar e para pensar uma imagem, eu aprendi na luta, eu aprendi com as comunidades, eu aprendi nos enfrentamentos, eu aprendi na resistência, eu aprendi me tornando uma aliada e sabendo de que lado eu estava e onde eu queria botar esse corpo. Então, toda essa trajetória, desde que eu saí de casa, eu entendi que quem me fez voltar para casa foram as mulheres indígenas. Então, eu sou muito grata a tudo que as mulheres indígenas fizeram e fazem por mim. Porque é exatamente nesse lugar que eu saio do sertão para estudar na cidade e eu sou acolhida por quem? Eu sou acolhida nas comunidades, todas as comunidades que se abrem e que se tornam também os meus possíveis, que sabendo que eu estou sozinha em retirância para estudar e para trabalhar, me acolhem como alguém que está ali. Então, assim, o direito
o direito, a advocacia popular, a militância e o ativismo na luta por direitos humanos, me abriu esses caminhos, me colocou em diversos territórios, diante de diversas histórias. E, nessa época, eu não tinha uma câmera. Eu passei muito tempo sem ter uma câmera. Então, fiz muitas imagens com câmeras dos lugares que eu trabalhei. Então, essas fotos, elas estão em acervos também, acervos públicos. Eu não tenho uma relação de controle com elas, porque naquela época eu não sabia como ia lidar com isso. Então, o fato de não ter uma câmera. Mas eu entendo também que esse processo de apurar e de ampliar esse olho e de perceber que antes de qualquer coisa, eu me entendo como uma contadora de histórias, como alguém que sabe e que teve a oportunidade de estar diante de muitos contextos, de contextos de lutas, de contextos distintos e de possibilidades de ser alguém que transita entre esses mundos e que poderia, sim, levar não só essas imagens, assim, mas principalmente facilitar e viabilizar também que essas imagens sejam construídas e que essas histórias sejam contadas por quem tem de ser contada. Então, o meu primeiro contato com os Tapebas, que foi em 2007, antes de me tornar estagiária, foi exatamente numa oficina de história local, que é essa possibilidade da história dos Tapebas contada pelos Tapebas. Então, essa disputa histórica, essa disputa de narrativas, essa disputa na construção de outro mundo, de outros saberes, de outros possíveis imagéticos, é a isso que eu tenho chamado de imagiação, porque isso ultrapassa a possibilidade de fotografar e de ter uma imagem que pode contar isso, mas é a possibilidade também de romper com imaginários estereotipados, de romper com uma história oficial que diz que não existem indígenas no Ceará, que não existem negros no Ceará. Então, assim, essa possibilidade de ampliar e de disputar também essa narrativa, né? Disputar essa história. Então, foi exatamente esses 10 anos atuando junto aos movimentos que me torna quem eu sou hoje, né? Com as minhas escolhas. E hoje eu sei como eu construo essas imagens, para quê, com quem, e eu sei também qual o momento de não precisar protagonizar as histórias que não são minhas. Então, essas histórias que eu estou contando aqui, eu estou contando a partir do meu caminho e trajetória. Eu estava ali, não como fotógrafa, mas também como fotógrafa. E entender que antes mesmo de eu saber o que eu estava me tornando, eu já estava me tornando. Então, essas duas imagens que estão aqui são lá na terra indígena Pitaguari, foram feitas em 2014, e foi no acampamento da juventude indígena. Léo, pode passar, por favor. Aqui também, Pajé Barbosa, uma silhueta, no mesmo acampamento da juventude. Essa imagem que está aqui, que é uma imagem da Assembleia dos Povos Indígenas em 2010, que aconteceu em Monsenhor Tabosa. Então, que eu estava lá acompanhando e percebendo que essa lógica, que essa possibilidade de estar construindo ali, não se trata de construir uma narrativa, né, uma imagem, uma visualidade. Se trata que o que a gente estava ali construindo, o que a gente estava pensando e repensando eram as políticas, eram o acesso aos direitos, era pensar sobre como a gente lutaria, e aí eu digo a gente lutaria, porque eu estava numa frente. Eu não sou indígena, mas eu estava ali como uma técnica que estava junta e aliada dos indígenas. Então, eu estava ali para fazer uma tradução também de um saber muito específico, que é o direito, que é a legislação, que é uma linguagem que é totalmente inacessível, que é feita para apartar, que é feita para afastar. Então, estava ali sim como aliada. Então, por isso que essa dimensão
de saber que lugar eu ocupo nessas lutas, que não são as minhas lutas necessariamente, mas que são as minhas lutas, porque quando eu escolho de que lado eu fico, de que lado eu estou, ali eu delimitei o meu campo de batalha, e ali eu tenho a possibilidade de saber com quem, por quem, para quê, e o que é que eu estou fazendo ali. Então, nesse momento, nessas assembleias indígenas, né, dos povos indígenas, estava ali como aliada. E aí tem uma coisa que eu só vou pensar muito tempo depois, eu diria que eu só estou pensando isso agora, que era, eu fui fazendo algumas imagens, parte dessas imagens ficaram no acervo das entidades que eu trabalhei, então eu não tenho essas imagens. O movimento indígena tem parte delas, mas também não tem outras. Soube que algumas foram para o NUDOC, né, que é um núcleo de documentação também, que agora está ligada ao UFC, que tem tratado e cuidado desse registro dessas memórias. Mas eu fico pensando, eu tinha uma compreensão de tentar entender por que eu tinha essa sede, porque eu queria tanto ter uma câmera para registrar esses momentos, para estar ali não só como alguém que estava construindo outra coisa. Então, eu senti uma relação e um fascínio por esses momentos, né? Por essa tentativa de estar ali diante dessa outra história e de perceber a importância dessas outras histórias que precisavam também ter esse registro. Então, acho que, lembrando aqui da fala da Nívia, né, de hoje cedo, sobre transitoriedade, sobre esse apego à imagem, e pensar também que quando a gente está fotografando, tem algo ali muito mais do que a gente não quer soltar, do que o que a gente quer soltar e quer liberar. Então, em vários momentos, eu olho para mim como alguém que estava ali, né, tipo, nessa sede dessa construção, de ter ali, de estar registrando, saber que isso era importante, de que alguém precisava fazer isso, que alguém precisava estar com tempo para fazer isso, né, poder fazer isso. E hoje eu vou entendendo também sobre outras dimensões, sobre o poder que tem isso, né? Então hoje eu já olho para as fotografias e para essa forma como eu fotografo, ou sobre como contar essas histórias, eu já me ressituo nesse lugar também. Hoje os meus trabalhos como artista visual, que eles já passam muito mais diretamente, muito mais ligados à minha imagem, né, à autoimagem, e aí eu acho que também, até chegar nesse lugar de construir, de conseguir olhar, e conseguir olhar para si também, né, de pensar essa história que é, no caso, a minha história. Pode passar, Léo, por favor. Aqui também outra foto da Assembleia dos Povos Indígenas. Hoje, basicamente, eu trouxe algumas imagens com relação a essa trajetória como advogada, então não trouxe nada dos meus processos mais recentes, né? Porque faz 3 anos que eu não estou advogando, então agora não estou atuando, né, no âmbito jurídico, nem como assessora. Sou advogada, mas não estou advogando. Então, estou construindo outros possíveis. A foto à esquerda é um bloqueio na BR, em 2012, lá nos Tapebas. Então, em todos esses momentos, todas essas fotografias, eu estava lá como alguém do direito, né? Então, eu estava lá para fazer uma outra negociação, uma outra mediação, em alguns momentos, sendo esse corpo que ia poder se colocar também ali para um dispor, e pensando muito contra essa criminalização dos movimentos. Então, esses arquivos, alguns arquivos ficaram guardados por muito tempo também, por questões de segurança, por compreensão de que conjuntura é. Então, esses arquivos não estão na internet, não estão. Eu também passei muito tempo para lidar e para me afirmar e para me entender enquanto fotógrafa e perceber que gesto era esse, como era que eu poderia olhar e também como é que eu poderia mudar para poder olhar sem o desejo de dominar, sem o desejo de ter aquela narrativa e a apropriação. Então, assim,
muitas questões passaram-se 10 anos para que elas comecem a despontar agora. E essas respostas ainda não estão prontas, ainda não estão dadas. Mas algumas coisas eu já consigo situar e compreender quais eram os meus medos, quais eram os meus receios. E, de fato, como o Yuri falou, agora mais cedo, os nossos trabalhos, o que a gente faz e o que a gente propõe para o mundo, diz sim muito mais sobre a gente do que sobre quem está ali sendo fotografado, quem está ali sendo filmado, né? Quem está ali do outro lado. Então, hoje eu sei que não mostrar algumas imagens, que não lidar, que não enfrentar essa possibilidade de me firmar e de me afirmar como fotógrafa, contam muito mais sobre mim, sobre uma baixa autoestima, sobre a violência do racismo, sobre os apagamentos que eu sofri, sobre tudo que veio sobre esse corpo, que também é um depositário dessas violências estruturais, sistêmicas, do que sobre os povos indígenas, do que sobre as pessoas que estavam ali sendo fotografadas. Então, do lado direito, tenho aqui lá na Pedreira, que é uma retomada indígena no Pitaguari, e a Queca, a Ana Clécia, né, que está lá debaixo da mangueira, estava bordando ou costurando alguma coisa que agora eu não lembro. Então, essa, uma foto é de 2012, a outra de 2014. Pode passar, Léo, por favor. E aí, vou nesse caminho, né, tipo, tem um momento da minha trajetória que eu, logo após, teve um período entre 2010, 2011, por ali 2012, até 2014, quando estavam os processos de obras, né, Copa do Mundo e todas as remoções que vieram. Então, eu fiquei aqui em Fortaleza também atuando junto aos movimentos urbanos que estavam na luta e na resistência com relação às suas casas, às ameaças de despejos forçados. E após esse processo, com algumas derrotas políticas, outras vitórias, com alguns processos de muita resistência, eu também entendi que havia ali uma necessidade de produzir um conhecimento, de produzir um pensamento, elaborar um pouco sobre isso, né, sobre essas lutas, a partir do lugar que eu estava, assim, pensando muito no contexto jurídico, de como essa legislação e essa morosidade do Estado brasileiro em reconhecer em demarcar uma terra indígena, por exemplo, a terra indígena Tapeba até hoje não é reconhecida, não é demarcada. Então, tem a minha idade essa luta. Então, antes de eu nascer, essas pessoas já estavam em luta por seus territórios. E aí eu vou percebendo que todo o meu caminho, quando eu menos, tipo, sem eu perceber, eu vou sempre encontrando pessoas, comunidades e situações de ocupação territorial, de conflito fundiário, que estão ali nesse embate direto. Então, ali tem uma relação muito profunda com a terra, que hoje isso se aponta nos meus trabalhos de várias formas, não só nessa construção de imagem sobre o outro, né, no momento que eu estou fotografando, mas principalmente no momento que eu estou elaborando e pensando sobre mim. Então, eu vou percebendo esse pensar pelos pés. Então, assim, em alguns momentos, a minha construção hoje eu falo hoje, literalmente agora, ela inicia sempre por um acessar memórias pelos pés. E essa imagem que está na tela agora, tipo, foi no Rio de Janeiro, e aí já é um outro processo. Eu vou, na medida que as imagens vão aparecendo, eu também vou aqui encontrando em que fase, que a linha eu era nessa época, o que estava acontecendo. Porque também tem ali uma relação, e tem um corpo que estava ali diretamente, né, atravessado por essas histórias, por essas narrativas. E essa fase aí, eu lembro bem, em 2015, porque entre 2012 e 2013 eu passei no mestrado na UNB, nas Ciências Sociais, que era um centro de estudo comparado das Américas, né, tipo, discutia, tinha uma pegada e discutia, que era interdisciplinar, discutia questões de construção dessas identidades nas Américas, tinha uma pegada decolonial, então essas lutas estavam ali sendo apontadas.
E eu estava completamente envolvida com as mulheres e com o processo de luta das mulheres indígenas, né, pela terra, e de como esse protagonismo, ele, em alguma medida, ele era invisibilizado por esses sujeitos acadêmicos, então, tipo, por essa construção antropológica, por esse gesto de etnografar o outro, né, esse olhar. E aí a dona Raimunda me faz uma pergunta que ela perguntou se estão vendo quantas mulheres tem aqui, e eu entendi essa pergunta de um jeito, e depois eu percebi que eu tinha entendido errado, que era, eu achava que ela estava me apontando sobre um processo de invisibilização, e ela estava me chamando a atenção para o protagonismo. Então, muitas vezes, hoje, sabendo que muitas das nossas narrativas, por mais que a gente esperneie, grite ou tente articular esse processo, elas serão capturadas, elas serão invisibilizadas, porque a gente não vive numa sociedade igualitária, porque a gente vive relações assimétricas de poder, porque a gente disputa não só territórios, mas a gente disputa todas as condições de vida. Então, a gente disputa, sim, esse estar aqui na Terra, né? E todos esses acessos. Léo, tu me avisa do tempo também. Como tu disse, eu falo muito, né? Aí eu tô aqui totalmente desligada. Eu não vejo ninguém. Agora eu sei o que o povo tá falando. Eu não vejo ninguém, não sei o que tá acontecendo. E aí, essas imagens do Rio, elas acontecem pós-violência de racismo institucional na UNB. O meu trabalho foi reprovado, eu fui para a defesa, meu orientador não leu o meu trabalho, e aí tem esse processo de muito violento, né, que eu não esperava. Então, aos 30 anos, eu nasci pela segunda vez, e eu me tornei uma mulher negra. Então, eu sabia que eu era negra, mas existe uma outra dimensão do que é tornar-se negro, né, do que é atravessar e de carregar esse outro corpo com algumas compreensões muito mais profundas e muito mais enraizadas do que era essa negritude. E ali eu sabia exatamente o que as mulheres indígenas tinham me conduzido. As mulheres indígenas me ensinaram a voltar para casa, elas me fizeram perceber quem eu era. Elas me fizeram entender que eu era uma mulher negra, sertaneja, nordestina, que estava tentando falar de um processo de invisibilização que eu mesma estava passando ali. Então, no meu trabalho, eu vou articular de como essas mulheres me fazem voltar para casa, e ao buscar esse olhar para elas, foi a mim que eu encontrei, e foi exatamente esse retorno desse olhar, esse me encontrar, que foi reprovado e que foi descartado pela academia. Então, eu lembro que as pessoas falaram que eu estava me confundindo com o meu objeto, que eu tinha que procurar terapia. Então, a coisa foi bem violenta, eu fiquei muito mal, assim, por muito tempo. Até que eu fui para o Rio, acho que já contei essa história algumas vezes, vou tentar encurtar um pouco, para se alguém tiver alguma pergunta também, a gente poder conversar mais abertamente. E quando eu cheguei no Rio, eu estava muito deprimida, muito quebrada, e eu precisava trabalhar, estava sem grana, e eu vi uma chamada, mas só que era para fotógrafo. E eu não me assumia, e eu não achava que eu era fotógrafa. Eu tinha conseguido comprar uma câmera, eu fotografava, mas era tudo muito escondido, era tudo muito para mim, era uma necessidade minha, assim, então fotografava para mim, assim, era um processo que ainda vou passar mais uns 10 anos para entender como é que foi essa relação, né, de introspecção pela imagem, assim, eu não tenho como dizer para vocês hoje, mas daqui a 10 anos, quando a fotoconferência estiver completando, né, sua primeira década, a gente vai conversar, eu vou poder contar o que aconteceu, por que eu fotografava e escondia, porque isso aconteceu. Por que eu guardava, né, não conseguia enfrentar essas imagens. O fato é que eu estava em um lugar que ninguém sabia que eu não era, e eu decidi tentar, então deu certo, eu tinha só uma lente quebrada, um equipamento que não era o melhor de todos, mas eu tinha ali um desejo, uma vontade de poder fazer isso.
Então, tem um fotolivro que está disponível na internet, que chama Atingidas, e o trabalho envolvia fotografar os perfis de algumas mulheres que estavam sendo atingidas em diferentes contextos e em partes da cidade do Rio de Janeiro pelas obras, né, e pelas remoções das Olimpíadas de 2016. Então, essas imagens que passaram aí agora, a maioria delas foi feita na Vila Autódromo, que foi por onde eu fiquei mais tempo, então fiquei 2, 3 meses indo para lá, conhecendo, para poder fotografar o perfil das mulheres que estavam lá. E as histórias também que eu encontrei. Léo, você pode voltar um pouquinho só para mostrar uma que está lá atrás, que é da Dona Marisa? Por favor. Outra, mais. Volta. Essa. Obrigada. Então, quando eu cheguei na Vila Autódromo pela primeira vez, o perfil do livro era da Dona Marisa, que é essa senhora que vocês estão vendo aí. E a Dona Marisa, nesse dia, eu cheguei exatamente no dia que isso tinha acontecido. Isso foi muito violento para mim. Eu também não tinha entendimento e nem repertório emocional para lidar com aquilo. Embora eu já tivesse passado muitas vezes no contexto de despejo e de estar ali com um enfrentamento policial e de toda a violência que é um despejo, assim, eu não desejo para ninguém passar por isso em nenhuma situação. Mas dessa vez era diferente, porque também estava ali totalmente atravessada pela violência recém-vivenciada, né? Então eu estava ali vitimizada pelo que eu tinha vivido na universidade, na academia. E quando eu cheguei lá, tipo, a Dona Marisa tinha saído de madrugada para o médico, e quando ela voltou, a casa dela tinha sido demolida. Então, ela não tinha recebido nenhuma ordem, então, um despejo completamente ilegal, violento, perverso, desumano, qualquer nome que não vai conseguir dizer da violência, do que aconteceu. E esse lugar que ela está aí é, tipo, exatamente onde era essa casa dela. Mas essa fotografia, essas duas fotografias, elas foram feitas 2 meses depois. Porque a forma que eu encontrei Dona Marisa nesse dia era completamente o mundo não precisa daquela imagem. Então, hoje eu penso que o mundo não precisa de algumas imagens. A gente não precisa repetir nas nossas imagens a violência que já acontece, assim. E aí eu sei que isso é um debate que vai para outro dia, vai para outra possibilidade, mas entender também que mesmo quando se trata de um trabalho fotojornalístico, ou mesmo quando o que se espera desse relato era sobre essa violência do Estado, sem saber, intuitivamente, eu fiz uma aposta, que era, eu preciso resguardar a dignidade dessa mulher, eu preciso ter cuidado e ter uma ética para cuidar dessa imagem, para cuidar desse retrato. Então, assim, e percebendo também de como a luta foi construindo a minha própria relação com as pessoas que eu fotografo, sobre essas histórias que eu estou trazendo, sobre essas imagens, né, do movimento indígena, das mulheres, as imagens no Rio de Janeiro. Então, algumas imagens de ocupações, todas em contextos assembleários e de lutas que eu estava ali enquanto assessora, enquanto aliada, enquanto alguém que estava construindo ali aquela resistência. Eu acho que eu já falei demais. E se alguém quiser conversar um pouco ou perguntar, eu estou pronta para isso. Léo, se você puder passar só. Aqui era a Sueli, então na Vila Autódromo, que foi onde mais aconteceram despejos, né, forçados e violentos muito rápidos. Então eu fui acompanhando nesses 2 meses que estava lá. Foi muito difícil, porque cada vez que eu chegava lá, uma casa a mais tinha sido demolida, alguém tinha saído. Então, encontrar também tanto um processo de luta e de resistência. Então, algumas famílias e algumas pessoas conseguiram garantir o espaço, mas muitas foram desapropriadas irregularmente, ilegalmente, né? Então,
todo esse processo de luta e de resistência e essa construção dessas memórias que todas as cidades, que todos os territórios carregam. Então, assim, desde o processo para o Brasil ser Brasil, a construção de um Estado-nação, né? Então, se a gente começa aqui a fazer uma viagem da volta, como o João Pacheco de Oliveira fala, a gente vai estar diante de uma única questão, que é a invasão dos territórios, né? Essa ocupação e essa dominação, que é exatamente a construção desse processo disso que o colonialismo fez e que hoje se continuam nas políticas, assim, na construção do Estado Nacional, na forma dessa governabilidade e nisso que tem sido chamado de democracia, que para mim é muito frágil e que de fato eu não sei se dá para chamar de democracia. Então, todas essas questões que envolvem uma única coisa, que é a luta pela terra. Então, imagiar pela terra, essas possibilidades de lutas, alianças e resistências, é sobre essa minha curta vida, sobre esse curto caminho até aqui e sobre quem foi me formando, né? Quem foi me trazendo. Então, assim, saber chegar, pedir licença, poder sair abençoada e acreditada, sendo sempre esperada com a possibilidade de voltar para tomar um café. Foi assim o meu caminho, tem sido assim, e eu espero que continue sendo assim. E hoje eu tenho pensado para quê? Se o mundo precisa e de que imagens precisa e como lidar com elas.